E você acha que essa questão da infância mais humilde, ali mais pobre, ela te incentivou mais ao trabalho, mais em buscar conhecimento? Como que foi essa transição para você, na sua perspectiva? Como que foi essa transição? Porque muitos não querem ter a vida que os pais tiveram. Sim. E aí começa, corre atrás por causa disso. Uhum. Outros mais pelo desempenho, do trabalho, do chamado, do próprio feeling que ele tem sobre o trabalho. Como que foi para você essa questão, essa transição? Cara, é muito engraçado você falar isso, porque eu sou o caçula, né, mano? Sim, Então, assim, ó, dos meus 4 irmãos, eles começaram a trabalhar cedo. E eu, por uma série de questões, e eu não posso colocar toda essa responsabilidade nos meus pais, mas eu comecei a trabalhar com 18 para 19, ou 17 para 18, não me lembro. Mas comparado aos meus irmãos, eu comecei a trabalhar um pouco tarde. E nessa condição em que você tem um mínimo, se eu quisesse ter uma coisa a mais, eu teria que trabalhar. Então, eu ficava meio que nessa dependência. Então, por exemplo, eu ia pra escola e via os caras com tênis e camiseta, etc, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi isso, né? Ia nas lojas, tinha aquela época que era carnê ainda, sim. e aí comprava, enfim. Sorocred. Exatamente. Então eu comprava, mas isso não foi um incentivo para nada, porque a minha expectativa é que eu ia ter a mesma vida, ou pior. Isso não serviu como incentivo no meu caso. E é uma coisa boa quando serve, Sim. mas para mim não serviu. Então, é, a vida e a profissão e a parte profissional que eu sigo hoje, ela foi muito mais uma coisa que naturalmente foi acontecendo. Então, tipo assim, quando eu trabalhava no meu primeiro emprego, eu, é, eu tinha essa questão do tipo, e se eu ajustar isso para ser mais? E se eu fizer isso para ter mais? E se eu arrumar, por exemplo, trabalhando em empresa de cosméticos, e se eu organizar a produção, para ao invés de fazer 2 produtos em um dia nesse reator, a gente fazer 4? E eu acho que isso, tipo, é um pensamento de uma mente empreendedora, talvez enjaulada ou temporariamente enjaulada no CLT, mas sempre foi assim. Eu entrava nas empresas que eu trabalhei, eu sempre via, cara, se eu melhorar isso, e se isso for melhor dessa forma? Então, foi isso que me empurrou para empreender e não ser CLT. Não foi olhar para os meus pais e falar, pô, não, eu vou fazer de tudo para não ter essa vida. Porque para mim, eu tava assim, cara, é isso. Tá Sim. tudo. É, eu tenho aqui uma lista, né, um roteiro, e o empreendedorismo era o último. Mas eu quero entrar já nessa pauta aí, porque assim, não, quando nós olhamos para a família, é um exemplo, né? Uhum. Eu segui a profissão do meu pai, aprendi com ele. Sim. Então, eu segui a profissão dele, e a partir da profissão que eu aprendi com meu pai, eu fui estudando, desenvolvendo, e tô onde eu tô hoje. É, e aí, para você, você precisou ter essa transição também, igual você falou, do CLT, Sim. começou o trabalho, começou a trabalhar e passou por um empreendedorismo. Como que foi essa transição para o empreendedorismo? Ela foi. Não foi orgânica. Não foi orgânica. Obviamente, quando você trabalha CLT, você tem lá o valor mensal, né? E isso ali era o que, apesar de ser solteiro, morar com meus pais, era uma garantia. E todo mundo pensa assim, né? Então, quando eu vou para esse momento de empreendedorismo, é porque eu estava sem trabalho. Então, eu já fazia isso, o que eu faço hoje, né? Só que eu não tinha coragem de fazer essa transição. Sim. E aí, quando eu fiquei sem emprego, eu falei, cara, por que não? Uma vez um cara me disse uma coisa, e essa frase que eu repito, e já ouvi outras pessoas falarem, que é, se você se dedicar 100% numa coisa tua, o quanto você se dedica no seu trabalho aqui CLT, o quanto sucesso, e sucesso não é só dinheiro, o quanto sucesso você teria, né? O quão longe você iria. E eu provei disso, mano. Provei disso, né? Obviamente, você vai desenvolvendo algumas coisas, você erra em outras. E apesar de 15 anos na minha área, olhando, fazendo uma análise, eu acredito que ainda estou em construção, né? De carreira para várias áreas, né? Porque eu não estou empreendendo só no que eu faço, tem outras frentes de trabalho, de empreender. E, é, como eu sempre digo, né? A chave para tudo isso é a consistência. Então, eu sabia que
assim como era consistente de segunda a sexta, o mínimo que eu tinha que ser é consistente com aquilo que eu estava fazendo para mim, né? E que, com muitas aspas, sem elas, é para você, mas é para as pessoas, né? Sim. Então isso é importante, porque às vezes a gente romantiza, tipo assim, não, eu não trabalho CLT porque eu não trabalho para os outros. Tá, você trabalha PJ, você trabalha para você e o salário vem de você? Não existe isso, Você né? compra o seu produto? Não existe isso, né? Você se contrata? É idiota, né? Isso. Não faz sentido. Mas não foi... Eu gostaria que fosse isso, né? Nossa. Mas assim, ó, o meu pai, pedreiro, mestre de obra, né? Meu pai é muito meticuloso em tudo, então você vai ver os trabalhos dele, cara, o alinhamento de qualquer coisa para sentar um piso, muito meticuloso, tem um cuidado muito grande. Minha mãe costureira. Então, dentro da minha casa já tinha esse, né, assim, tanto que olhando para os meus irmãos, só eu e a minha outra irmã que mora na Inglaterra que tem essa vontade e empreende algumas coisas. Os outros meus irmãos não seguiram. Então, dentro de casa tinha muito incentivo, né? No sentido não de meus pais falarem, ó, trabalha para você, constrói a tua empresa, mas só do fato de olhar para eles e ver que eles estavam fazendo aquilo, e talvez foi por falta de opção, né? Talvez, de repente, trabalhavam numa empresa e... que foi o caso da minha mãe, né? Minha mãe trabalhava numa empresa chamada Formitap, que era uma empresa que fazia estofado para Volks, para Chevrolet. E aí ela trabalhava nessa parte de costura. E quando ela saiu de lá, ela continuou costurando em casa e aí fazia vários trabalhos para pequenas empresas. Então, talvez, na ótica deles, esse não era uma coisa que a gente devia seguir, né? Porque eles foram empurrados para isso, né? Mas quem não é, né? Ainda que seja por uma vontade, por um desejo, você acaba sendo empurrado para aquilo. Sim. Né? E, obviamente, tem uma hora na vida que você tem que tomar uma decisão. E eu conheço muitas pessoas que são CLT, construíram uma carreira, né? Decidiram construir uma carreira e são bem-sucedidas. Sim. Né? Então, tá Sim. tudo bem. É exatamente isso. Eu acho que é a escolha, né? Você falou duas palavras aí que são muito importantes em todo esse processo. E nas duas áreas, tanto no autônomo quanto no CLT. Uhum. Que uma delas é a coragem. Então, assim, coragem e sucesso. Não tem como ter um sem ter o outro. Sim. Então, é coragem para enfrentar um CLT. E aí você só vai ter sucesso no CLT estudando, correndo atrás, Sim. buscando, construindo um caminho dentro do CLT. Sim. Conheço também eu trabalho de CLT ainda, né? E conheço muitas pessoas na minha área e onde eu trabalho, são completamente pessoas de sucesso que estão lá construindo o caminho, que têm um legado, estão deixando um legado. E também tem pessoas que estão como autônomos, que também precisa de coragem e também precisa de estudar, precisa de não para. Tanto no CLT quanto no autônomo, os dois não podem parar. Sim. Eu acho que é esse o erro, né? A falha. Não, eu sou dono do meu próprio negócio, mas você não vai comprar o seu negócio. Exato. Você não é o seu principal consumidor. Exato. Entendeu? Então você não pode parar. Agora a gente está aqui, a gente está falando, né? Não, autônomo trabalha a todo momento. Toda hora o Monique está recebendo uma mensagem, você está falando com o cliente, toda hora a gente está ali interagindo. O CLT que quer ter sucesso nessa área, ele não pode parar também. Sim. Ele também tem que enfrentar todos esses dilemas. Senão ele vai continuar o mesmo ali, com aquele salário base, aquela coisa fixa, né? É muito importante isso. Então, a coragem e sucesso andam constantemente juntos, um do lado do outro. Então, para você ter sucesso, você precisa de coragem. Sim. Já diria o empreendedor, pensador, contemporâneo Flávio Augusto, não existe estabilidade, né? Isso. Então, há 10 anos atrás, qualquer cargo público era sinônimo de estabilidade, hoje não mais. Sim. Né? E não existe estabilidade. Eu gostava de falar isso, né? Não, eu empreendo porque não existe estabilidade quando você é CLT. Qualquer hora as pessoas podem te mandar embora. E no PJ também. De repente você tem 5 clientes e 2 saem. Então não tem estabilidade, né? Isso. Não E tem outra, estabilidade em ambiente nenhum. o mercado muda constantemente. Exato. Então hoje o seu produto pode estar defasado daqui a um ano. Então, o que você criou hoje, daqui a um ano não tem mais os mesmos clientes, Sim. não tem mais a mesma pegada. Beleza, agora eu vou voltar aqui para o meu roteiro, para a gente não se perder, senão eu me perco todo aqui. Talvez a gente volte um pouco aí
para o empreendedorismo, porque eu queria fazer algo incentivando as pessoas, Sim. né? Para a gente incentivar as pessoas a caminhar pelo caminho correto, porque muita gente abre mão do CLT pensando que vai empreender e ter sucesso em um mês, já vai ter o salário daqui a um mês, né? Que ele Sim. tinha como CLT e não é bem assim, né? Eu sou prova viva disso. Então, E é importante salientar as fases, né? sim. Eu tô falando de uma fase que eu era solteiro. Eu tenho 3 filhos, sendo 2, os gêmeos vão fazer 3 anos agora em janeiro, e o Timothy faz 6 anos. Em fevereiro, março, abril, né? Dia 5 de abril. É que eu lembro que é o mês que eu queria que nascesse dia 1 de abril, né? Mas nasceu dia 5. Então, assim, tem todo esse... De repente, eu morando com meus pais, tá tudo bem eu desligar aqui e começar a empreender, sabendo que aquilo vai demorar, de repente, 6 meses, 1 ano, Sim. para eu começar a me autossustentar. Aí você tem, de repente, um formato ali, né? Ou seja, uma estrutura que você é casado e você sustenta a tua casa. Aí você tem uma filha, um filho, enfim. Então já é uma outra forma, né? De repente ir tendo uma renda secundária até que ela se iguale e você consiga soltar, né? De repente vão ser momentos que você vai ter que economizar um pouco mais, né? Fechar um pouco mais ali a questão financeira para poder ter esse passo, mas obviamente fazendo de forma responsável, né? Ninguém tá falando larga tudo e vai viver de renda. Sim, claro.